maldizente. Amém? Aí eles chegam num lugar chamado Betsaída. Vamos correr, senão não vai dar tempo. Traz um cego. E aqui Jesus faz uma coisa muito bacana. Jesus, ele pega, diz aqui, leva ele para fora da aldeia e cospe nos olhos dele. Do jeito que está escrito aqui, eu imagino Jesus pegando o cego pelas orelhas e dando 2 cusparadas nos olhos. Diz aqui, cuspindo-lhe nos olhos. Ele não passou saliva, cuspiu nos olhos do cego. O cego não estava vendo mesmo. Jesus pode chegar bem pertinho, o sujeito não está vendo, pá num olho e pá no outro, Jesus não ficava gripado, não tinha problema. Impõe a mão sobre ele e veja que Jesus, ele sabe o que ele faz. Em todas as vezes que Jesus cura um cego, ele fala alguma coisa lá, está curado, tua fé te salvou, já está, Aqui ele pergunta: você está vendo? Ele sabia que o sujeito não estava vendo. Você está vendo alguma coisa? Fala aí. Aí o sujeito olha, Aí eu estou vendo as pessoas que parecem umas árvores andando, Aí Jesus pega, coloca a mão nos olhos dele agora, olha firmemente para ele, tira a mão. E agora ele já vê de longe, distintamente. Por que Jesus fez isso? Uns versículos para cima, o que tinha acontecido? O que tinha acontecido no barco? Jesus não fez 5 perguntas para eles? Entre elas falou: vocês vendo ou não enxerga? Ouve, não escuta? Não perceberam ainda? Fiz 2 multiplicações de pão, vocês estão preocupados porque só tem um aqui no barco? Eu vou mostrar para eles, através desse cego, como é que eles estão. Aleluia. Você está vendo? Está meio embaçado. Pedro ali parece uma árvore, João parece um jacarandá, o outro parece uma figueira. Jesus está mostrando para os discípulos: vocês estão igual a esse aqui, vê, mas não enxerga. Mas depois você vai entender por que depois desse texto Jesus tem uma conversa mais aberta com os discípulos. Porque depois ele diz aqui que eles estão a caminho de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe não é aquela Cesareia que fica na beira do mar Mediterrâneo, não. Essa Cesareia de Filipe fica lá para o interior. Aí você vai entender mais uma outra coisa. Ele não tinha ficado 3 dias com o pessoal lá ensinando? Pois é, de Betsaída até Cesareia de Filipe tem 40 quilômetros, tá? Então foram conversando bem pelo caminho, Deu tempo de conversar bastante. Aí ele pergunta, depois a gente volta aqui: quem que esse pessoal está dizendo que eu sou? Uns falam que o Senhor é Elias, um dos profetas. E vocês, o que diz? Pedro responde: tu és o Cristo, Filho de Deus. Você está certo, é isso mesmo, mas não conta para ninguém. Sabe por quê? Aí ele começa a ensinar: vamos correr. Porque agora nós estamos indo, depois daqui nós vamos para Jerusalém, eles vão me prender, vão me maltratar, vão me matar, viu? Mas vão me matar, mas depois de 3 dias eu vou ressurgir, tá? Agora, vocês estão igual esse cego aqui, Vocês estão vendo, mas não estão enxergando as coisas muito bem. Mas depois que eu sofrer,
depois que vocês me abandonarem, depois que eu morrer, e depois que eu ressuscitar, aí vocês vão começar a enxergar ao longe tudinho que vocês têm que enxergar. Aí vocês vão enxergar, aí vocês vão entender, aí vocês vão ouvir, aí vocês não vão ter mais a vista embaraçada, embotada. Aí vocês vão entender quem é que foi que fez os milagres dos pães. Vocês vão entender quem é que foi que fez o mar parar, o vento parar e o mar parar de se agitar. Aí você vai entender verdadeiramente o que significa ser o Cristo. Porque até agora vocês estão falando, tu és o Cristo. Mas o entendimento, a visão de vocês é de um Cristo que veio para pegar na espada, lutar contra os romanos, restabelecer o reino de Israel e ser um rei. Mas eu não vim aqui para guerrear com espada com o romano, eu vim aqui para guerrear com o meu sangue contra o demônio. E a minha espada é uma cruz de madeira. Depois dela e depois de eu ressurgir, aí vocês vão enxergar como esse cego está enxergando agora, ao longe, distintamente, todas as coisas. Esse embotoamento espiritual vai sair da vida de vocês. Observem a sequência de acontecimentos e de fatos. Multiplica-se os pães, pedem um sinal. Será que era só os fariseus que precisavam de um sinal? Para compreender, para entender? Olha a conversa agora dentro do barco. Eles não tinham entendido nada. Jesus cobra deles, faz 5 perguntas para cutucar eles. Aí vem o ceguinho. Jesus, vou usar esse ceguinho para mostrar o que está acontecendo com os fariseus e com eles. Estão enxergando, mas não estão vendo as coisas claramente. Mas não tem problema, vai chegar o dia que eles vão enxergar. E aí ele vem com a pergunta, confirma, mas diz: esse rei, esse Cristo aqui, ele vai morrer, mas depois ele vai ressuscitar. Mas como eles apenas enxergavam as coisas como árvores, também não entenderam isso. Só vieram a entender naquele domingo maravilhoso que Jesus ressuscita. Amém? Para encerrar, depois desse ensinamento, Pedro chega para ele e fala assim: imagina, nada disso vai acontecer com o senhor não. Imagina o senhor sofrer, ser pregado na cruz, morrer, nada disso vai acontecer não. Que isso? E Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás, você só pensa nas coisas dos homens, não pensa nas coisas de Deus. Todo pensamento. Por que ele falou para trás de mim, Satanás? Não era dizer que Pedro era Satanás. Nesse texto não relata, mas no texto em Mateus relata o quê? Quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele fala, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo. Amém? Aqui ele não relata isso, mas ele relata a conversa posterior, para trás de mim, Satanás, como está lá em Mateus. Amém? O que ele está querendo dizer com isso? Que Pedro, da mesma maneira que ele diz que a afirmação feita por Pedro veio do céu, esta afirmação, nada disso vai acontecer contigo, veio do diabo. Por quê? Porque aquilo que Jesus afirmou que iria acontecer era o quê? Plano de Deus, plano do Pai. Lembra-se que lá no jardim do Getsemane, Jesus fala o quê? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então não era plano de Jesus, era plano do Pai. Seja feita a tua vontade. Por mim, carnalmente, que eu estou agora aqui nesse corpo aqui, se puder, passa. Mas o plano do Pai era que ele morresse na cruz. Então o que nós aprendemos? Quando Jesus repreende essa afirmação de Pedro, ele está dizendo o quê? Toda declaração que for contrária aos planos, projetos de Deus, provém do... Presta muita atenção nisso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Qual é o plano de Deus para a tua vida? Se vier alguma coisa, alguém falando qualquer coisa, e você perceber que isso que a pessoa está falando, primeiro, está tentando te influenciar e mudar a sua vida, veja se essa influência não é maligna. Por quê? Porque se for mudar os planos de Deus na tua vida, ou te levar para um outro caminho, você vai falar igual Jesus: para trás de mim, Satanás. Quando nós começarmos a praticar isso, amados, porque muitas vezes surgem pessoas fora e dentro da igreja que não é por maldade. Pedro não falou isso por maldade, ele falou por amor. Pedro falou por amor. Ele amava Jesus, ele não queria. Falou: imagina, não, Jesus, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Dizer que o senhor vai sofrer, que o senhor vai morrer, não, que isso, não diga uma coisa dessa. Mas Jesus diz: ó, você só pensa nas coisas terrenas, dos homens, materiais, físicas, nos seus interesses, nos seus sentimentos. Entenda qual é o plano de Deus. Quando nós aprendermos verdadeiramente isso, nós vamos passar a suportar as tribulações e as provas muito mais facilmente. Quer uma prova maior do que essa de Jesus? Quando nós compreendermos que estamos no plano de Deus, ainda que estejamos sofrendo da tribulação, pagando um preço, nós vamos passar tranquilamente com Deus, porque sabemos que estamos de acordo com o plano e a vontade dele. Amém? Amém. E aí Jesus chama a multidão e fala: olha, baseado, ele chama a multidão para falar isso baseado no que ele afirmou para Pedro: você só pensa nas coisas dos homens, não pensa nas coisas de Deus. Aí ele chama a multidão e fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque negando-se a si mesmo, você vai ter que parar de pensar nas coisas dos homens e começar a pensar nas coisas de Deus. Essa é a realidade. Quem quer salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aleluia. Essa é a grande realidade. Por que nós falamos que o Evangelho é renúncia? Exatamente por causa disso que ele está ensinando, que nós precisamos renunciar. Nós renunciamos a alguns minutos, algumas horas de descanso para estar aqui. Nós renunciamos muitas vezes a trabalho. Quantas vidas não chegam aqui e falam: ó, estou sem emprego, apareceu um emprego aí, mas ó, pastor, se eu aceitar esse emprego, eu não consigo vir mais na igreja porque os horários não batem. Eu disse não. Renunciou ao trabalho. Falou: eu vou continuar orando, Deus vai preparar que o horário dê para mim vir para a igreja. Quantas vezes nós já ouvimos isso aqui? Deus honrou. Entendeu? Deus honrou. Então, pastor, o senhor está falando para mim fazer isso? Não, é de acordo com a tua fé. Isso é individual de cada um, meu filho. Individual de cada um, é você e Deus. É renúncia. Renúncia de muita coisa. Do tempo, do descanso, do dinheiro, da família, do trabalho, das coisas terrenas, das coisas nossas, das coisas dos homens. Ele diz: você só pensa nas coisas dos homens, só pensa nas coisas terrenas. Porque ele diz: buscai primeiro Deus, e as demais coisas. Ele afirma, não sou eu que estou afirmando, não sou eu que estou dizendo para você fazer isso ou aquilo, é a palavra. Se você crê, se você consegue fazer isso, meu filho, vai em frente. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não creio, eu estou desesperado. Meu filho, faça de acordo com a tua fé. Faça de acordo com a tua fé.
Aquele que vê, por isso que eu, sabe, a gente precisa entender algumas coisas. Eu vou terminar aqui. Quando Jesus disse, amado, isso é muito pesado. Você tem que se negar a si mesmo para me seguir. E se você não se negar, você não vai conseguir carregar a cruz. Tem muito crente, não sei se é crente mesmo, mas pessoas que estão na igreja que não se negaram e não estão carregando a cruz. E quando pega um palito para carregar, acha que é muito. É verdade. Por que eu falei lá na festividade do Jardim das Palmas? Eu falei o quê? Aqueles que verdadeiramente amam a obra de Deus, porque ele está falando aqui, ó. Está falando aqui de mim e do Evangelho. Tá? De mim e do Evangelho. Aleluia. Por causa de mim e do Evangelho. Quem perder a sua vida por minha causa, por causa do Evangelho. O que é Evangelho? É a palavra. É a pregação da palavra, é levar as boas novas. Tá? Aquele que ama o Evangelho, que ama a obra de Deus, que ama que se leve a palavra, ou ele leva, ou alguém leva, enfim, ele dá a vida por isso. O verdadeiro crente dá a vida por isso. Só que tem gente que não dá, e não é dar, é pagar, nem o dízimo, 10% do que ganha. Aí vem falar para mim que dá a vida. Tu não consegue dar 10% do que ganha, vem falar que vai dar a vida? Mentiroso! Infiel! Aleluia! Não negou a si mesmo, não pegou cruz nenhuma. Vem falar que é crente. Vem falar que é obreiro, que é obreira, que é isso, que é aquilo outro. Mentiroso. Não se converteu ainda. Por quê? Só pensa nas coisas dessa terra. Está igual Pedro. Eu amo tanto Jesus que eu não quero que o Senhor morra. Mas é plano de Deus, meu filho. Você tem que entender, você só está pensando nas coisas terrenas. Você não consegue pensar nas coisas lá de cima, nas coisas divinas. Não se negou a si mesmo. Uma pessoa que não consegue pegar 10%, não é 90, é 10, não é 50, é 10. Vem dizer que ama o Evangelho. Eu amo essa obra porque está investindo dinheiro lá na África, lá em Cuba, lá no sertão, ama nada, você não contribui com nada. Vem dizer que ama. O que ama se dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para mim e para você, para nós não precisar morrer. Aí nós ficamos mendigando 10%, 100 reais, 200 reais, 300 reais, seja, quantos reais? Sabe? Mas chega na festa, quer cantar, quer pôr uniforme, quer falar, quer isso, quer dar palpite, né? O pastor da igreja sabe que aquela pessoa não dizima, mas ela dá palpite, porque chega na festa, ela quer aparecer. Aí o pastor, o presidente tem que chegar lá e falar umas verdades. Sabe por quê? Porque o pastor local não pode, porque se ele falar, as pessoas vão achar ruim e vai embora. Comigo não, né? Como não sou eu que estou lá, eles vão ficar bravos comigo, vão meter o pau, vão me xingar, vão ficar, né? Mas depois eu saio mesmo, não apareço lá por 1, 2 semanas, está tudo bem. Então, o presidente tem que pagar o preço pelo pastor local, tem que chegar e falar quando está todas as congregações juntas, que é para aprender que se pisar na bola, na próxima festa o pastor vai falar lá na tua congregação também. Não vai passar em branco não. Sabe o que é isso? É se colocar na brecha pelo dirigente.
Da mesma maneira que o dirigente muitas vezes se coloca na brecha por um obreiro, por uma obreira, e o obreiro ou obreira nem sabe. Então vindo no ouvido do dirigente, mais aquele ali, mais aquela lá, e ele está lá na brecha aguentando as pauladas. Calma, ele vai ficar bom, ela vai ficar boa. Não é assim? Agora, quem é que se coloca na brecha dos dirigentes? Né? Quando chega um momento que o dirigente não pode falar, ou tem medo de falar, alguém tem que chegar lá e falar. E quem que é? O juiz aqui, né, de futebol, né, que apanha das duas torcidas. Aí eu pego e transfiro essas pauladas tudo para Jesus. Aleluia. Fala se eu estou mentindo, né? Entenda o texto. Para trás de mim, Satanás, você só pensa nas coisas humanas, nas coisas terrenas. Ele fala isso para Pedro. Para trás, Pedro. Você só pensa nas coisas terrenas. Espera aí, vem cá. Povo, vem cá que eu vou falar uma coisa aqui agora para todo mundo entender, inclusive você, Pedro. Venham cá todo mundo agora. Quem quiser me seguir tem que negar-se a si mesmo e pegar uma cruz, senão não vai conseguir. Aleluia. Quem estiver preocupado com a sua vida vai perder, mas aquele que perder por amor de mim e do Evangelho, esse vai ganhar. Vem acompanhando toda a trajetória do texto, tudo que aconteceu desde a multiplicação, passando pela prova que os fariseus queriam, chegando na conversa no barco, no ceguinho lá que Jesus cuspiu na cara dele, quer dizer, nos olhos dele, né? Aí chega aqui, nesse caminho aí de 40 quilômetros, essa conversa toda, né? E aí Jesus predizendo a morte. Aí o sujeito fala: não, eu te amo tanto que não quero que você morra. Vai ter gente que vai dizer para você: eu gosto tanto de você, eu te amo tanto. O que você está fazendo nessa igreja aí, dando dinheiro para o pastor? Olha, eu só estou pensando no teu bem. Para trás, Satanás, só pensa nas coisas da terra, né? Ou é ou não é. Ou se negou a si mesmo, pegou a cruz, ou não é. Ou está com a cruz ou não está. Ou está disposto a morrer ou não está. Essa é a realidade. Com Jesus não tem meio termo. O morno, ele vomita. O faz de conta, ele vomita. Aleluia, Deus. Eu sou até onde me interessa. Então não é. Então não é. Então não é. Eu vou aonde me interessa, né? Onde não me interessa, eu não vou, né? Se é para me empregar em alguma congregação nossa, onde eu não vou ter oferta, eu não vou. Mas se me chamarem em outro ministério que vão me dar 10, 20 conto, aí eu vou correndo. Vendido, hipócrita, só pensa nas coisas da terra, vem dizer que ama o reino, que ama o Evangelho. Precisa se converter, precisa aprender o que é negar-se a si mesmo, o que é abrir mão da própria vida pelo Evangelho. Precisamos ler mais. Quer ler algum outro livro fora a Bíblia Sagrada? Vai ver a história dos primeiros crentes que eram dilacerados pelos leões, pelos tigres, que eram queimados vivos, que eram jogados amarrados em cadeira de cobre e botava fogo embaixo. Ficavam sem pele, mas não negavam a palavra. Hoje, se o pastor faz uma pregação igual essa, eu faço num culto de domingo, capaz do povo levantar e ir embora.
né? Só que eu vou dizer uma coisa: os que ficar vai para o céu. E eu vou ter que dar conta daqueles que ficam e vão para o céu, do que para aqueles que foram embora por causa de uma palavra verdadeira. Eu não preciso me preocupar. Amém? Então, irmãos, obreiros, obreiras, irmãos, entendam verdadeiramente essa palavra. Acompanha todo esse texto e veja por que chegou ao ponto de Jesus dizer isso. Aquele que não der a sua vida, não estiver disposto a dar a vida a ponto de perder por amor de mim, do Evangelho, não entra no céu. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deixa eu acalmar aqui, porque eu começo a pregar, né? Vamos louvar o Senhor.